Aleluia, um grande privilégio de poder compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor. Sei que você veio aqui para o culto esperando, o pastor Gileade ia pregar a palavra, mas o Senhor é gracioso e Ele me deu essa oportunidade. E eu creio que o Senhor quer falar com você através da minha pessoa. Vou falar daquilo da parte do Senhor, amém? Fique atento e o Senhor tem algo para falar no seu coração e você vai sair daqui totalmente transformado, porque a palavra do Senhor é que transforma, a palavra do Senhor é que nos liberta, amém? E o tema da minha palavra hoje é tão grande salvação. Fala assim, tão grande salvação. Aleluia. Nós estamos vivendo, irmãos, um tempo, dias de grande movimentação que está acontecendo no mundo. Nós temos visto falar de guerras, rumores de guerra e também possivelmente até uma terceira guerra mundial. Mas quero dizer algo para você, fique tranquilo. Se acontecer uma guerra, nós estamos debaixo da asa do Deus Todo-Poderoso. Amém? O Senhor é gracioso, o Senhor nos dá a salvação. E hoje, como eu disse, a grande salvação do Senhor. Amém? A religião, irmão, é que condena. E muitas das vezes nós temos pensamentos, temos um sentimento de religiosidade, de buscar, de merecer alguma coisa do Senhor por causa das nossas atitudes religiosas. A palavra do Senhor diz que a porta é estreita. É verdade, a porta realmente é estreita, mas a cruz do Senhor nos dá acesso por ela, amém? É a cruz que nos leva a entrar pela porta do Senhor. Como o pastor falou, do happy hour ontem, eu creio, irmão, pessoas foram alcançadas e foram abençoadas. Eu particularmente fui abençoado. Eu nunca esperava o que aconteceu, que tenha acontecido na minha vida. Os irmãos sabem, eu toco esse instrumento aqui. Isso é para a honra e glória do Senhor. Alguns irmãos já sabem, mas eu quero compartilhar para aqueles que não sabem. Se você já sabe, paciência comigo, por favor. Eu cheguei nessa cidade de Porá em 2013. E nós, começando a videira, o pastor Gilead, estava o pastor Ademar. E eu quis aprender a tocar esse instrumento, porque quando eu era mais jovem, eu gostava muito de rock. Continuo gostando de música de rock. Não gosto de música sertaneja. Amém? Eu sei que aqui nossa cidade gosta de música sertaneja, mas é um gosto particular meu. Eu gostava muito de rock e gostava do som da bateria e principalmente do baixo. Eu entrei na aula com o Cássio da Presbiteriana. Pasme, irmão. Eu levei 2 anos para ficar no nível 0. 2 anos para ficar no nível 0. Ou seja, levei 2 anos para pegar habilidade, para ficar como se alguém pegasse o baixo hoje. Mas sabe, irmão, a graça do Senhor nos alcançou. Hoje eu não toco muito bem, mas eu louvo o Senhor. E ontem nós tocamos, nossa equipe de louvor, para a honra e glória do Senhor, nós tocamos ali no lago. Talvez não tenha ficado bonito, mas uma coisa eu tenho certeza, havia unção, havia presença do Senhor. Deus agiu, Deus falou aquelas pessoas que ouviram. Amém? Eu sonhava com isso, de um dia poder tocar. E o Senhor me abençoou. Eu não toco, é por causa de mim não, é para a honra e glória do Senhor. Sabe, isso foi uma grande salvação na minha vida. Lá no passado, eu tinha um desejo, mas o diabo me roubou. Ontem o pastor compartilhando, depois hoje compartilhando conosco com a liderança, falando que esse foi o primeiro, foi a primícia. Nós vamos fazer um evento bem grande lá no lago para a honra e glória do Senhor. Amém? Sabe, pastor, quando o senhor falou aquilo,
no grupo, né, da liderança, meu coração queimou. É isso mesmo, nós vamos avançar nessa cidade. Essa cidade precisa de salvação. Amém? E eu creio que mais coisas, grandes coisas o Senhor tem que fazer no nosso meio. Amém? Amém. Voltando para cá, o mundo, irmão, é um conceito de sistemas de pensamentos que governa por trás das coisas. O mundo jaz no maligno, não é verdade? Existe uma mente pensante no mundo. A mente é do diabo, o acusador. O mundo, irmãos, é maligno. E há um acusador, há uma mente, há alguém que coloca conceito na vida das pessoas, né? Essa mente oprime, mata. Mente, né? A mente do diabo, né? Mata, rouba, mas a principal definição de Satanás é ser o acusador. Satanás é o nosso acusador. Nosso não, né? Ele nos acusa, na verdade. A mente do mundo é acusação. Muitas das vezes, tem muitas vozes, irmãos, falando na rede social. Tem também notícias de guerras, rumores, guerra mundial, como eu já disse, né? Agora os governantes, irmão, mundiais, entraram em um acordo de paz. Você viu, você está acompanhando pelos noticiários. Eles entraram em um acordo de paz, né? A paz está selada, ou não está selada, que são conversas, são só palavras, são acordos, são jogatinas deles para levar vantagem a alguma coisa. E agora, irmão, não sei se você viu essa semana, cientistas descobriram, pasmem, descobriram a cura para algum tipo de câncer. Aleluia. Mas deixa eu te falar, parece que o mundo está melhorando, não é verdade? Nossa, agora, essas doenças agora vai ser curada. Eu vi algo, irmão, que basta tomar um medicamento, né, que foi descoberto, e aquela pessoa vai se recuperar de câncer. Isso é alguns câncer. Sabe, irmão, parece que as coisas estão melhorando. Parece que as coisas estão evoluindo, não é verdade? Há muitas descobertas científicas trazendo soluções em muitas áreas. Mas ao mesmo tempo, irmãos, é nítido que as coisas estão indo de mal a pior, em ritmo alucinante e assustador. Será que nós estamos realmente perto do fim? Talvez você pense, não, isso é porque está perto do fim. Vai vir o fim, o mundo vai acabar. Quando eu era criança, jovenzinho, né? O mundo, alguém dizia assim, ó, de 1000 passará, 2000 faltará. Eu começava a fazer conta, nossa, eu vou estar muito novo, o mundo vai acabar, eu quero casar, eu quero ter filho, eu quero constituir família. Sabe, eu pensava essas coisas. Por quê? Porque era uma mente maligna, colocando medo. Talvez você tenha ouvido isso, talvez você seja da mesma faixa etária que eu, né, Ed? Amém? Mas é a mente do mundo levando as pessoas ao sofrimento. E onde isso vai... Amém. E onde isso vai acabar? Nós não sabemos exatamente, irmãos. No entanto, sabemos que estamos sim, por todas as evidências, que o princípio das dores, descrito em Mateus 24, está acontecendo. O princípio das dores é um termo usado a respeito do fim. É uma referência quando a mulher está para dar à luz. Não é verdade? Quem é mãe que sabe. Começa então a sentir dores, não é verdade? As contrações, elas começam devagar e depois elas se tornam intensas, até que vem o parto. É o que está acontecendo no mundo. As coisas estão ficando intensas. Para quê? Para vir um final. Mas como eu disse, irmão, fique tranquilo. Você está debaixo das asas do Deus Todo-Poderoso. Amém? Você crê nisso? E a respeito de amém, você pode falar amém quantas vezes você quiser, na altura que você quiser falar amém. Você pode dar glória a Deus. Não é para mim, é para o Senhor. O amém quer dizer,
Sim, eu recebo. É isso mesmo. Eu creio. Amém? Aleluia. Né? Muitos irmãos estão esperando a grande tribulação, mas nós estamos esperando o quê? O arrebatamento. Amém? Glória a Deus. Eu quero ler com você lá em Hebreus capítulo 2, versículo 3. A palavra do Senhor diz assim: aleluia. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? O Senhor nos ajude, né? Amém? A qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmado pelos que o viram. O autor de Hebreus nos diz que a única maneira de escaparmos é não negligenciarmos a nossa tão grande salvação. Aí você me pergunta, mas afinal, o que é de fato a nossa tão grande salvação? Muitos, de uma maneira superficial, acreditam que significa ir para o céu. A salvação é eu ir para o céu. Alguém pode atender a uma liderança? Wilson, por favor, vá lá. Já fui lá. Muitos, de uma maneira superficial, acreditam que ir para o céu, né, que é a grande salvação. Mas não é só isso, não. Precisamos, irmão, cruzar o rio da religião para a graça, a fim de compreendermos essa tão grande verdade sobre nós. Nunca se apegue a nada que não seja o padrão da grande salvação. No que ela é grande, irmão? Qual é essa grande salvação? Fala comigo assim: grande no que é Cristo. Fala comigo: grande no que é Cristo. Amém. Como filho de Deus e como Deus. Fala assim: Jesus é Deus. Mais forte: Jesus é Deus. Amém? Você crê que Jesus é Deus? Aleluia. Lá em João 14, 8 e 9 fala assim: replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como diz tu, mostra-nos o Pai. Filipe, na verdade, estava vendo Jesus, mas você queria ver quem? O Pai. Essa é uma abordagem doutrinária, irmão. Eu quero ver Deus. Sabe, você vê Deus em Cristo Jesus. Nós vemos Deus em Cristo Jesus. O que Jesus veio fazer? Ele veio nos salvar, mas Ele veio nos revelar o Pai, o Abba, nosso papai. Amém? Muitos querem ver, né, o Pai, mas isso é uma abordagem doutrinária, mas não experimental. Doutrinariamente podemos falar do Pai e do Filho, mas na experiência eles são só um. Se apenas conhecemos sobre isso, mas não experimentamos, então isso é só uma teologia, uma vaidade de teologia. A grande salvação é a experiência de Cristo em nós. Amém? Eu vou falar de novo. A grande salvação é a esperança de Cristo em nós. Amém? Glória a Deus. Chame, você pode chamar por Ele, você pode clamar por Ele, e Ele vai encontrar, né? E você vai encontrar com Ele, no seu casamento. Quando você pode encontrar o Senhor? No seu casamento, na criação dos seus filhos, e também na sua saúde, saúde física. O pastor orou aqui, nós oramos pela saúde física, e também pela nossa saúde financeira. Muitos querem só trabalhar, querem levantar cedo, ganhar o pão que penosamente, né, granjeaste, para de noite comer, deitar, dormir, levantar e começar tudo novamente. É uma grande tribulação. Não estou dizendo que, a palavra do Senhor diz que, como o pastor falou, do fruto do nosso trabalho nós vamos comer e ser felizes. Mas sabe, irmão,
Mas tudo isso nós precisamos buscar no Senhor. Sem o Senhor nós vamos cansar. Só se trabalharmos apenas sem buscar a presença do Senhor, vem trazer Cristo para nós, para dentro de nós, nós vamos ficar muito cansados. Você pode saber tudo sobre os Estados Unidos. Quem já morou nos Estados Unidos? Mas apenas estando lá, terá a experiência de viver lá. Eu não tenho experiência de viver nos Estados Unidos. Eu tenho experiência só de conhecimento, de ouvir falar. E de fato nós teremos uma experiência de morar nos Estados Unidos. É se você realmente morar lá, né? Não basta saber onde a Trindade, sobre a Trindade. Se quisermos viver a tão grande salvação de Deus, precisamos passar por experiência. Amém? Você sabe o que é a Trindade? Não é Trindade, Torce de Goiânia, não. É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém? Não confie na sua doutrina, experimente Deus na sua vida. Não confie na sua doutrina, né? Deixa Deus agir na sua vida. Isso é fundamental, porque a Bíblia nos revela a grandeza daquele que habita em nós. Fala assim: Cristo habita em mim. Amém? E isso afeta toda a nossa fé e a nossa vida, quando é uma realidade. Quando Cristo é uma realidade, muda a nossa história. Amém? Eu quero contar para os irmãos uma experiência de Cristo, de Deus que tem na minha vida. Em 96, eu morava em Goiânia. E eu trabalhava numa empresa que chamava IEPC, o Instituto de Pesquisas e Estudos Científicos. Quem era proprietário era um juiz de direito, o Dr. Ari Queiroz, talvez você já ouviu falar, um juiz que foi bem conhecido em Goiás. Ele está aposentado. Eu trabalhava lá na recepção. Aliás, eu trabalhava lá fazendo uns bicos, né, como diz assim. Quem lembra da Tele Goiás? Lembra da Tele Goiás? Talvez você vai lembrar dessa época. Havia um concurso da Tele Goiás. E eu, desempregado, fazendo alguns bicos lá junto nessa empresa. Eu pegava livros e digitava aquelas perguntas e fazia apostilas para vender. E como lá tinha apostila, e o proprietário me permitiu eu vender as minhas apostilas. O pessoal ligava lá, falando que ainda tinha apostila do concurso, passava para mim, eu ia entregar essas apostilas de ônibus. Era muita dificuldade. Eu costumo dizer, havia um decreto de falência na minha vida. Havia um decreto do diabo para me destruir. Houve uma situação que eu fiquei até sem dinheiro para comprar comida. Um dia eu orei ao Senhor. Falei: Senhor, não permita que eu fique sem almoçar. Eu nem sabia orar direito. Se bem que eu já era convertido ao Senhor, mas não sabia orar. Eu me lembro que até hoje nunca faltou o alimento. Nunca faltou o alimento. Sabe, essa é uma das grandes salvações que eu tenho na minha vida. O exemplo que eu estou dando para você é porque talvez você passou por alguma situação, está passando por situação. Lembre, o Senhor é a nossa salvação. É uma grande salvação na nossa vida. Amém? Olha, lá em Colossenses 2 e 3 fala assim: para compreenderes plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. E lá em Colossenses 2:9 fala assim: porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Está falando aqui que habita em Cristo toda a plenitude. Ele é divino, Ele é Deus. Amém? E como homem, lá em João 1:4 fala também, nós estamos falando de Jesus Deus, e também vamos falar de Jesus homem. Os irmãos estão me entendendo? Está sendo claro? A palavra do Senhor fala assim,
João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou em nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E em 1 Timóteo 2,5 fala: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Está falando que Jesus é homem, é Deus que se encarnou, que desceu, se despiu e se tornou homem. Ele é um homem de verdade, é a salvação que temos nele. Não se trata meramente de alguns itens tais como perdão dos pecados, justificação, reconciliação e redenção. Mas o Senhor também é uma pessoa ilimitada, maravilhosa, que é tanto Deus na eternidade como homem no nosso tempo. Amém? Quero contar um exemplo para os irmãos de alguém que viu Jesus de pé depois que ele subiu aos céus. Você sabe a história de Estevão? Está lá em Atos 7,56, fala assim, e diz, isso é relato, de Estevão. Paulo escreveu o livro, aliás, Marcos, mas é intitulado a Paulo. Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Então, irmão, há um Deus no céu, que é Jesus, mas também há um homem que está no céu, que é Jesus Cristo. Ele é Deus, mas ele também é homem. Ele sabe o que é padecer. Ele sabe, conhece as suas necessidades. Ele conhece os nossos sofrimentos. Por isso ele não é indiferente. Amém? Glória a Deus. Ele é o primogênito dos muitos filhos. Ele é o primeiro de muitos filhos de Deus, que um dia vai estar no céu com o Senhor. Amém? Embora tenha ressuscitado, Jesus ainda é um homem elevado, que está no trono do céu. Jesus é qualificado para ser o nosso Salvador, porque Ele é tanto Deus, tanto quanto Ele é homem. Aleluia. Somente um homem que é Deus poderia tanto pegar na mão dos homens e na mão de Deus para fazer a reconciliação. Você sabe, irmão, que a cruz de Cristo é Jesus pegando na nossa mão e pegando na mão de Deus. Essa é a cruz de Cristo, porque nós éramos impossível chegar diante de Deus, mas Cristo, a cruz de Cristo, a obra redentora de Cristo Jesus, nos capacitou a nos tornarmos filhos, pela graça do Senhor, e nos tornamos filhos de Deus. Amém? Aleluia. Ele também é o autor da salvação. Hebreus 2:10 fala: porque convinha que aquele que por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Para sermos salvos do inferno, irmão, nós precisamos de um Salvador. Sabe, irmão, se uma casa está pegando fogo, o que precisa? De bombeiro, não é verdade? Se você está com fome, alguém tem que cozinhar, não é verdade? Se você está doente, você precisa de uma medicação, não é verdade? Mas para a salvação é só Cristo Jesus. Só Jesus Cristo que salva. Não importa outro nome, é só o Senhor. Nada que eu fizer, nada que nós possamos fazer vai nos capacitar, vai nos dar o direito de receber a salvação. Ela é apenas grátis, gratuita para aqueles que no coração crê e confessa. É grátis, irmão, é gratuito, mas custou muito caro. Custou a morte, o sangue do primogênito, do Deus homem que desceu do céu, do Deus que desceu do céu, se tornou homem. Amém? Aleluia. Isso é libertador. Amém? Mas para entrarmos na glória, na terra do descanso, na vida cristã vencedora, precisamos de um autor para nos conduzir.
Esse autor é Jesus. O autor é o líder que nos guia ao destino, pois foi ele mesmo quem escreveu a história. Foi o Senhor Jesus que escreveu a nossa história. Ele conhece a nossa história, amém? O Senhor nos criou para ser mais do que vencedor. O Senhor nos criou para herdar o reino dos céus, amém? Eu espero um dia nós estaremos juntos, louvando e adorando o Senhor em uma só voz no céu, como o som de muitas águas. Apocalipse diz que haverá um momento do som de muitas águas, muitas vozes louvando e adorando o Senhor, dizendo: Santo, Santo, só o Senhor é digno de receber o louvor e a adoração. Aleluia, amém. Olha, a salvação não é meramente nos resgatar do inferno e nos colocar no céu. É salvar-nos de todas as coisas negativas e nos introduzir na glória. Isso não ocorre, irmão, da noite para o dia, mas é um processo que dura toda a nossa vida. A nossa vida é um processo de salvação. Paulo, sério, mas você acabou de falar que a salvação é instantânea, é de graça. É verdade, a salvação é eterna, mas a nossa vida é um processo de salvação. O pastor orou aqui agora pelos empresários. Talvez você não esteja salvo no seu negócio, mas você pode entrar num processo de salvação no seu negócio e você prosperar como você nunca imaginou. Amém? Talvez você olha, vai pagar uma conta na casa lotérica, 130 milhões, aí você começa a fazer conta. Nossa, 230 milhões a 1%, tirando os impostos, vai sobrar 1.500.000 por mês. Nossa, mas deixa eu te falar, não é isso que o Senhor tem para nós. O Senhor tem para nós é de graça, amém? O Senhor é que nos prospera, aleluia. Por isso nós precisamos seguir o Senhor por toda a nossa vida, para sermos levados a esse lugar glorioso nele. Os filhos de Israel foram libertos em apenas uma noite. Você sabe, né, irmãos, que os filhos de Israel saíram do Egito, em uma noite eles foram libertos. Mas foram uma vida toda de processo na vida deles, amém? Né? Eles entraram e tiveram que lutar para entrar na terra prometida. Foi um processo. Isso foi só possível porque a coluna de glória os guiou de tal maneira. E assim nós precisamos da presença do Senhor. Nós precisamos da coluna, da presença do Senhor na nossa vida, para nós avançarmos. Amém? Glória a Deus. E também como sumo sacerdote. A palavra do Senhor diz lá em Hebreus 4. Nós vimos aqui Jesus como Deus, como homem e como agora nós veremos como sumo sacerdote. Tendo, pois, Hebreus 4,14, tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confiança. Enquanto Cristo está lutando por nós como nosso autor, Ele também está ministrando como nosso sumo sacerdote. Não se preocupe, por um lado Ele é o autor combatente, por outro lado Ele é o sumo sacerdote que ministra em nosso favor. Ele ministra tudo o que você precisa, portanto não há motivo para ser carente de alguma coisa. Sabe, quando nós chegamos diante do Senhor, chegamos diante em oração, pedindo no nome do Senhor, Ele é o sacerdote que apresenta as nossas orações a Deus Pai. Sabe por quê, irmão? Não é porque nós merecemos, é porque o sangue dele que foi derramado em nosso favor. O Senhor Jesus apresenta o sangue e as nossas orações são respondidas, não porque somos certinhos, somos engomadinhos, perfeitos,
mas é por causa do sangue do Senhor Jesus, que é apresentado diante de Deus em nosso favor. Amém? Então tenha coragem. Não espere você ficar perfeito. Não espere você mudar de situação. Não espere você deixar de pecar. Eu estou pecando ainda. Eu estou fazendo isso de errado. Sabe, você não vai conseguir. Você não vai conseguir ser bom o suficiente para agradar o Senhor. Mas quando nós chegamos diante do Pai, apresentamos o sangue de Jesus, com toda reverência, Deus não tem outra alternativa a não ser nos responder. Com toda reverência, o Senhor, Ele vai nos responder, nos abençoando, nos dando a grande salvação naquilo que nós precisamos, daquilo que nós apresentamos diante do Senhor. Amém? Aleluia. Depois que Abraão lutou com o inimigo e libertou Ló, Melquisedeque, o sumo sacerdote, que é uma manifestação de Cristo, ele veio a ele ministrando pão e vinho. Você sabe que Melquisedeque, irmão, é a teofania, é um tipo de Cristo Jesus, é um tipo do Senhor. Melquisedeque, a Bíblia fala que ele não tem começo e não tem fim, ele não tem descendente, ele não mostra a família de onde que veio, de quem ele nasceu. Nós entendemos que é um tipo de Cristo Jesus. Amém? Então, fala aqui que ele veio ministrando pão e vinho. Você sabe, né? Os reis lá queriam as famílias. Ele falou para Abraão: olha, faz o seguinte, você fica com a riqueza e me dá as pessoas. É isso que o diabo faz, irmão. O diabo quer as pessoas. Eles querem trocar por causa de dinheiro. Dar dinheiro para receber as pessoas para ele. Mas o Senhor, Melquisedeque, veio com pão e vinho. Você sabe que quando você está falando aqui da ceia, quando você pega e toma o cálice e o pão, você está recebendo vida do Senhor. Quando você ministra a ceia, nós temos aqui, ministramos a ceia todo primeiro domingo do mês. Falando isso no próximo domingo, não falte. Mas sabe, irmãos, você que é casado, você que tem família, nós podemos ministrar a ceia na nossa casa, com sabedoria do Senhor. Ministrarmos a ceia. O pão e o vinho é cura. O pão e o vinho nos cura de doença, de enfermidades, e nos aproxima muito mais do Senhor. Talvez você pense que você aproximar do Senhor é você subir o morro para orar. Você por cima do Senhor é buscando a presença dele aonde você está. Amém? A tão grande salvação não tem apenas um Redentor Salvador, mas também um autor combatente por nós e um sumo sacerdote ministrando a vida em nós. Amém? Ele mesmo que ministra a vida em nós. Sabe? Nós fizemos o último jejum, penúltimo jejum da presença do Senhor. E eu posso dizer para os irmãos, a presença do Senhor é algo mais importante que pode ter na nossa vida, porque a presença do Senhor nos capacita a todas as coisas, nos capacita a buscar Ele muito mais com determinação também. Amém? Mas me perdoa, coloquei aqui no aleluia. Ele também faz a purificação dos nossos pecados. Está lá em Hebreus 1:13, fala-se Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Amém? Nós podemos ficar em paz, irmão. Os nossos pecados já foram todos purificados de uma vez por todas
Porque uma vez que nós fomos salvos, os nossos pecados já foram perdoados. E nós fomos salvos eternamente. Eu sei que há muitos ensinos, né, que nós temos que merecer a salvação. Porque se nós pecarmos, nós perdemos a salvação. Essa é uma voz do mundo, irmão. A palavra do Senhor não diz isso. A palavra do Senhor diz que uma vez perdoado os nossos pecados, nós somos salvos eternamente. Porque o Senhor morreu há 2000 anos atrás. Foi lá no passado que as pessoas foram perdoadas. As pessoas que iam nascer no futuro, que como eu e você, já foi também perdoado. Por acaso você amanhã pecar, o seu pecado também está perdoado, que você já é salvo. A palavra do Senhor diz que nem altura nem profundidade, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada significa nada, nem o pecado, porque o pecado já foi perdoado, já foi purificado. Amém? Hebreus 7:27 fala assim: que não tenha necessidade, como o sumo sacerdote, falando de Cristo, de oferecer todos os dias sacrifício, primeiro pelos seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isso uma vez por todas, quanto a si mesmo se ofereceu. Amém? E depois ele também provou a morte por todos nós. Uma vez que ele provou a morte também foi destruída. Em 2 Timóteo 1:10 fala: e manifesta agora pelo aparecimento do nosso Senhor, do nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade, mediante o Evangelho. A morte, irmão, foi exterminada. Você não precisa se preocupar, ela já foi exterminada. Você pode negar a morte na sua casa, você pode negar. O que é morte na sua casa? Seu casamento talvez não esteja no padrão que você gostaria, que Deus gosta, que gostaria que você vivesse. Você não casou só para ter uma casa, você casou para ter um lar. Você não casou para ter filhos, você casou para ter uma família, constituir uma família. Amém? Você pode negar a morte. Se o seu casamento não está bom, busque ao Senhor. Se os seus filhos não estão como você gostaria que estivesse, como um pai normal, você pode orar ao Senhor, e Ele pode trazer a grande salvação para a sua casa. Amém? Você tem uma enfermidade em seu corpo físico, isso indica que presença da morte. Não creia nisso, não aceite isso. Isso é uma mentira do diabo. Como, Paulo Sérgio? Mas isso é real, eu estou sentindo. É verdade. A palavra do Senhor diz que Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Ele levou, quer dizer, foi embora. A realidade, qual que é a maior verdade? É o que você está sentindo, os sintomas, ou a palavra do Senhor? Eu fico com a palavra do Senhor. Eu sei que às vezes é difícil, você está sentindo, não, mas eu estou sentindo os sintomas. Mas é uma mentira, porque já foi levada. Ele levou sobre si. Ele levou sobre si as nossas doenças e enfermidades e nos deu a sua saúde. Não há relato na Bíblia, nenhum sombra que Jesus Cristo padeceu, a não ser lá na cruz por nossa causa. Foi uma escolha dele, porque ele escolheu, não porque ele tinha que passar por aquilo por causa de situações. Ele escolheu. Então ele levou a pobreza para que nós fôssemos ricos. Ele se fez pobre para que fôssemos ricos. Ele se fez maldito para que nós fôssemos abençoados. Amém? Glória a Deus, aleluia. E, quase encerrando, também destruiu Satanás e nos libertou da escravidão e do pavor da morte. Hebreus 2,14 continua: visto, pois, que os filhos têm participação comum na carne e sangue, destes também ele igualmente
participou para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. É o diabo que tem o poder da morte. Cristo destruiu Satanás, ele pisou na cabeça da serpente, ele participou da nossa natureza, a fim de destruir o diabo, o que tinha o poder da morte. Ele realizou isso aonde? Na cruz. Satanás está acabado, irmão. Ele está condenado. Sempre que Satanás vem, você pode dizer: Satanás, você veio para o lugar errado. Aqui você não tem lugar na minha vida. Ah, mas você deu lugar para mim. Não, ele é um invasor, ele é um acusador. Ele vai te acusar, irmão. Quando você está certo, ele vai te acusar. Você está muito certinho. Se você errar, ele vai dizer: está vendo? Você não é santo o suficiente. Você não é bom o suficiente. Para você ter aquilo, você tem que fazer muito mais. Você tem que se esforçar muito mais. Sempre ele vai nos acusar. Ele nos acusa se nós negligenciamos alguma coisa ou se nós fazemos. Ele sempre vai arrumar algo para nos condenar, porque ele é o nosso acusador. Você pode mandar o diabo embora da sua vida. Amém? Por participar de nossa natureza e destruir Satanás, Cristo nos libertou da escravidão. Ou seja, a morte foi destruída. Satanás, que tinha o poder da morte, foi destruído. E nós fomos libertos da escravidão. Aleluia, glória a Deus. Lendo lá em Hebreus 2,15, continuando, fala assim: e livrar-se todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Por causa da crucificação inclusiva de Cristo, né? Nós somos, inclusive, nós somos também inclusivos na crucificação de Cristo. Quando Cristo morreu, nós também morremos com Ele. Quando Ele ressuscitou, nós também nascemos para a glória do Senhor. Amém? Então nós fomos inclusos na morte de Cristo. Aleluia. Você que já passou por um encontro, nós temos um momento da cruz, é pregada essa palavra. A inclusão, nós somos inclusos em Cristo, né? Quando Ele ressuscita, nós também ressuscitamos, nós nascemos de novo para a honra e glória do Senhor. Amém? Não há mais morte, nem pecado, nem diabo, nem medo da morte e nem escravidão alguma. Pela sua grande salvação e pela sua morte e pela experiência de fé, podemos perceber que a morte, o pecado, o diabo e o pavor da morte e a escravidão foram todos crucificados na cruz de Cristo. Amém? E Ele também está nos santificando. Hebreus 2,11. Portanto, pois, tanto que santificam como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que Ele não se envergonha de lhes chamar irmãos. Ele está nos santificando dia após dia, até que sejamos transformados plenamente na sua imagem. Amém? Ele também é poderoso, irmão, para nos socorrer. Hebreus 2,18 fala: pois naquilo que Ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Ele é capaz de nos socorrer ao máximo. Não dê ouvido às mentiras, irmãos, do diabo. Não dê ouvido ao ambiente que envolve você, as fraquezas, a situação que você tem passado, tem vivido, ou a quem quer que seja. Fale contra a verdade absoluta da palavra. A enfermidade, a fraqueza e o ambiente também pode ser mentiras. Não creia na mentira, apenas feche os olhos e diga: isso é uma mentira, vá embora em nome de Jesus. Eu creio nisso, e é nisso que eu creio conforme a palavra de Deus. E isso é fé, é ter fé. Não é que os seus olhos estão vendo, é pela fé em Cristo Jesus. Apenas diga: vá embora em nome de Jesus. Eu não aceito essa situação na minha vida. A grande salvação em Cristo Jesus. Nós vimos que Jesus é Deus, se tornou homem. Ele conhece as nossas necessidades. Ele também é o sumo sacerdote, está diante de Deus Pai, intercedendo por nós. Amém? Hebreus 1:2 fala: nesses últimos dias nos falou pelo Filho,
a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Cristo, o Filho primogênito de Deus, é o herdeiro de todas as coisas. Nós, irmãos, os muitos filhos de Deus, somos co-herdeiro com Ele. Amém? Herdando com Ele não apenas a salvação, mas também todas as coisas que Ele conquistou na cruz para nós. Amém? Ora, se somos, Hebreus 8:17 fala assim: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Amém? Nós somos sócios, nós somos coproprietários do universo com Cristo Jesus. Enquanto os anjos são meramente servidores, nós somos como Ele. Amém? O universo, irmão, que você levanta os olhos, vê as estrelas, você vê falar nos planetas, isso tudo é para você, é para os filhos de Deus. Todo o universo foi construído, foi criado para os filhos de Deus. Amém? Amém? Quero ler, encerrando, João 1,14 fala: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai, e quem o revelou? O Verbo se fez carne e vimos a glória em Cristo. Esse homem maravilhoso, Jesus, é o modelo. Amém? Um dia Ele entrou em nós. Embora possamos saber que Jesus entrou em nós, provavelmente não sabemos de fato quem Cristo é. Eu gostaria que os irmãos ficassem de pé. Amém? Aleluia. O último versículo está lá em Hebreus 2:3, fala assim: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmado pelos que a ouviram. Não perca, irmão, a sua coroa, o seu galardão. Não permita que essa tão grande salvação, a sua graça, se torne vã na sua vida, e você seja tirado da porção dos vencedores. Nós devemos cruzar o rio e seguimos com o autor e com o autor da salvação até a glória do Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos cantar uma música. Oh Espírito Santo, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Oh, tão grande é o Senhor, grande é o Senhor. Quão Pai, em nome de Jesus, oh Espírito, é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Pai, em nome de Jesus, quero declarar a grande salvação na vida da igreja do Senhor. Declaro, Deus, uma semana, Deus, na unção, na presença do Senhor. Pai, essa grande salvação em Cristo Jesus, ó Deus,
que morreu, que ressuscitou, está sentado à direita de Deus Pai, intercede para os filhos amados do Senhor. Quero declarar, Pai, na vida de cada irmão, Pai, essa semana, Pai, eles terão experiência de grande salvação na vida de cada um, Pai, vão testemunhar, Pai, da abundante graça, favor do Senhor, em o nome de Jesus, amém. Dê um glória a Deus, pode aplaudir o Senhor, amém, aleluia, aleluia. Nós estamos encerrados, tem uma semana abençoada, e amanhã tem cursão, quem está fazendo cursão, aleluia, Deus abençoe os irmãos, cumprimente o seu irmão, não sai sem cumprimentar seus irmãos.